Olá pessoal, meu nome é Mariana, eu sou médica formada pelo Centro Universitário Municipal de Franca e atualmente trabalho como médica de saúde da família e comunidade. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é o aleitamento materno. O aleitamento materno é muito importante, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, porque ele atende todas as necessidades do recém-nascido, tanto as necessidades metabólicas, as necessidades nutricionais, as necessidades quanto à imunidade e também estimula muito o afeto entre a mãe e a criança. É importante lembrar que, segundo o Ministério da Saúde e segundo também a Sociedade Brasileira de Pediatria, o aleitamento materno é recomendado exclusivamente, apenas o leite materno até os 6 meses de idade, tá? E por que ele é considerado um alimento perfeito? Porque além dele ter proteína, além dele ter os lipídios, os carboidratos, ele tem 88% de água. Então, quando a gente fala de aleitamento materno exclusivo, durante esses primeiros 6 meses, significa que a criança não precisa de chá, não precisa de água, não precisa de suco. O leite materno é capaz de suprir a sede também do recém-nascido durante esses primeiros 6 meses. Outra coisa que eu queria dizer sobre as características do leite é que são sobre o ferro e sobre os anticorpos que o leite materno tem. O ferro, em comparação com o leite de vaca, no leite materno, ele é mais fácil de absorver. A criança não consegue absorver todo o ferro que tem no leite materno, mas ele ainda é mais fácil de absorver do que o ferro que tem no leite de vaca. Por isso que a gente faz a complementação do ferro, e da vitamina D, que é interessante a gente lembrar aqui também. Ferro e vitaminas, geralmente a gente usa o aditil, as gotinhas que a gente faz aí até os 2 anos de idade, tá? 1 gota por quilo de ferro e 2 gotinhas do aditil, da vitamina, pra gente dar esse suplemento agora até os 2 anos de idade. Importante lembrar disso. Quanto aos anticorpos do leite, o leite materno contém muitos anticorpos que previnem o recém-nascido de muitas doenças infecciosas. Previne contra diabetes, previne contra leucemias, linfomas, doenças gastrointestinais, previne sobrepeso, obesidade, Reduz também futuramente doenças cardiovasculares como pressão alta, reduz também doenças alérgicas como, por exemplo, dermatite atópica, asma, alguma sibilância, um chiado do peito, e protege também contra as principais doenças infecto-contagiosas, porque tem esses anticorpos já prontos no leite materno que a mãe passa para a criança. Quando a gente fala em aleitamento, a gente também tem algumas definições para a gente poder entender melhor. O aleitamento materno exclusivo é só o leite da mãe, como a gente já tinha comentado. Tem o aleitamento materno que é predominante, ou seja, além do leite, a criança pode receber chá, suco, água, alguma coisa que seja fluida, líquida. O aleitamento materno complementado, que é quando a criança, além do leite materno, ela já come alguma coisa sólida, E o aleitamento misto ou parcial, que é quando a criança recebe outros tipos de leite, como por exemplo o leite de vaca, além do leite materno. Por que o leite materno então é tão importante? A gente vai falar agora das principais características do leite materno.
ele tem uma concentração de proteínas bem menor do que o leite de vaca. E isso sobrecarrega menos os rins do recém-nascido, porque os rins do recém-nascido, assim como qualquer outro órgão, ainda é imaturo. Então ele é incapaz de processar e de filtrar o sangue adequadamente. Então o leite materno tem essa característica de ter menos proteínas e sobrecarregar menos os rins do lactente. A questão também da proteína que existe no soro do leite materno, ela é bem menos alergênica do que a proteína do leite de vaca. Por isso que algumas crianças futuramente desenvolvem algum tipo de alergia ao leite de vaca, porque a proteína que tem no soro do leite de vaca é bem mais alergênica. A quantidade de gordura também do leite humano chega a ser variável, mas o que é importante saber? Que a quantidade de gordura necessária para a criança engordar nesses primeiros 6 meses está no final do leite materno. Então, quando a mãe começa a amamentar, o que a gente recomenda? Que a mãe comece a amamentar em uma mama e espere esvaziar toda essa mama, porque o leite gordo, que é rico em gorduras, é o leite final da mama. Então, amamentar sempre numa mama e depois deixar a criança mamar a outra até o final. E ir assim intercalando as mamas. E como que tem que ser feita então essa amamentação? Livre demanda. A hora que a criança pedir, então, a gente oferta o leite materno, tá? Ficar marcando hora para amamentar, para dar o leite, isso daí vai gerar um estresse muito grande, tanto para a mãe quanto para a criança. Geralmente, o recém-nascido, ele tem um esvaziamento gástrico, que é quando ele começa a processar o leite, esvaziar o estômago, de cerca de 3 a 4 horas. Então, seria interessante ofertar sempre nesse intervalo de 3 a 4 horas e sempre que ele pedir para mamar, isso que é a livre demanda. A primeira mamada a gente recomenda sempre na sala de parto, né? Então, assim que o neném nasce, ele fica mais ou menos umas 6 horas acordado, então seria ideal a primeira mamada já na sala de parto. Se a criança quiser, já pode ofertar o seio nessa hora mesmo. Para a mãe também existem muitos benefícios. Por exemplo, quando a mãe já começa a amamentar logo na sala de parto, isso previne a mãe contra a hemorragia pós-parto, né? A amamentação ajuda o útero a voltar ao normal, então isso também é um benefício para a mãe. Outra coisa que previne é o contra o diabetes tipo 2 para a mãe. Pode prevenir também sendo um método contraceptivo. É lógico que a amamentação não é 100% eficaz como um método contraceptivo, por isso que depois de 4 semanas pós-parto, a puérpera já pode começar a usar algum tipo de pílula, desde que seja mini pílula, né? Que é aquela pílula só de progestágeno, de progesterona. E também melhora a questão óssea também, né? Diminui, assim, segundo os grandes estudos, reduz as chances de ter futuramente fraturas de fêmur. E lógico, melhora muito o contato, o vínculo e o afeto entre a mãe e o recém-nascido. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre como nós vamos fazer essa alimentação, né? Esse aleitamento materno. O que é interessante a gente saber? A criança, toda vez que vai mamar, ela tem que estar sempre bem apoiada. Então, ela tem que estar com a cabecinha e o tronco bem alinhados, né? Sem estar com o pescocinho torcido. Com a boquinha bem aberta, de forma que o lábio inferior
esteja voltado para baixo e de forma que ele abocanhe não só o mamilo, mas a auréola do peito. Isso vai evitar que a mãe tenha fissura, alguma rachadura, que vai doer, né? E então isso ele tem que abocanhar bem a auréola do peito, tá? E sempre ver o queixinho tocando a mama. Essa é a pega correta. Muitas vezes a criança não tá ganhando peso, a gente tem uma queixa, né, de uma criança que tá bem magrinha, mas é porque a pega tá incorreta. Então a primeira coisa que a gente tem que avaliar se a criança tá pegando direito a mama, né? Geralmente e a gente orienta que seja assim. Se a criança nasce com 3 quilos, aos 6 meses de idade ela tem que dobrar de peso. Então, com 6 meses, todo esse ganho de peso vai ser pelo aleitamento materno, que dá em média cerca de 30 gramas por dia. Quando acontece de ter alguma fissura mamária, alguma coisa, algum machucadinho que seja devido a essa pega incorreta, o que a gente orienta para as mães nesse sentido? Não é necessário passar nenhum creme hidratante, não é necessário usar pomada, não é necessário tomar nenhum remédio. O próprio leite e a exposição ao sol cura essas feridinhas, tá? O que a gente recomenda? Tirar um pouquinho do próprio leite da mama, passar em cima daquela feridinha e ficar no sol, exposta ao sol, durante uns 15 minutos. Isso vai cicatrizar a ferida e isso também não impede o aleitamento. Mesmo que a mãe esteja com alguma feridinha, alguma fissura, desde que não esteja infectada, não é contraindicação ao aleitamento. Pode amamentar da mesma forma, tá? Inclusive para a mama não ficar engurgitada, muito cheia. O que não pode acontecer é da mama ficar muito vermelha, quente, muito dolorosa. Aí sim pode ser um sinal de infecção e a necessidade de procurar um médico mesmo para tratamento correto. São muitas informações, eu espero que vocês tenham tido algum esclarecimento durante esse vídeo. Eu agradeço bastante pelo convite de poder estar orientando as mães, orientando essa parte tão importante da vida que é o aleitamento materno, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Podem me enviar algumas mensagens ou algumas dúvidas pelo meu e-mail, tá? O meu e-mail é marilsantos1316@gmail.com. Nós estamos aí para tirar qualquer dúvida de vocês. Um grande abraço, bom aleitamento!